Oi, gente, boa tarde. Fernanda, Luiz, Nicolas e Ju, que estão aqui agora, nesse momento. Bom revê-los, reencontrá-los, ainda que desse formato remoto. Acredito que nós, em breve, teremos algumas novidades, né, para o nosso retorno, né. Acredito que, por enquanto, ainda vamos ficar um pouquinho nesse sistema remoto, né, mas acredito que alguma novidade nós teremos aí nos próximos dias, nos próximos meses, tá? Nosso calendário ele vai até janeiro, início de janeiro, né? Talvez alguma atividade ainda vocês venham fazer presencialmente, tá? Vocês acompanhem os canais oficiais, né, do Instituto, a página do IFRS Campus Rolante, a perfil oficial, né, Instagram, Facebook e tal, que vocês ali vão ter novidades, né? A cada passo que for dado, vocês vão ser comunicados no primeiro momento por esses canais, né? Mas também vão receber manifestações oficiais, né? Coordenação de curso, o coordenador de ensino, a coordenação de ensino, né? Daqui a pouco o professor Fábio, a professora Cláudia, que são os diretores de ensino e a diretora geral, né? Vai entrar em contato, né? Com vocês aí, né? Mandando alguma comunicação mais oficial enquanto campus, né? Mas a gente já está num cenário bem mais otimista, né? Para o nosso retorno, né? Acredito que talvez até tenham alguns de vocês que já tenham recebido vacina, né? Em função da idade, né? A partir dos 18 anos aí, né? Acho que até para quem tem menos de 18 já tem vacina disponível, né? É importante que vocês façam isso também, né? Para a gente poder a maior imunidade do maior número de pessoas, né? Isso é bem importante e para a gente poder, né? Tentar voltar aí um mínimo de normalidade do que, né, essa pandemia nos tirou aí por esse tempo, né? Eu confesso que eu estou com muita saudade, né, de poder também estar presente no campus, né, já que além dessa situação do afastamento em função da pandemia, né, eu tive o meu afastamento, né, para capacitação, né, então também eu já estou há um bom tempo sem estar no campus, né, isso também, para mim, como professor, é um motivo também um pouco de insatisfação, de angústia, né, porque um professor também, ele é meio professor, né? Principalmente, né, nesse sistema remoto, tá? Mas e vocês, como é que estão? Tudo tranquilo? Fernanda, Luiz, Nicolas, Ju, deu para dar uma relaxada nesse tempo aí? Não muito porque tinha as aulas teóricas, tudo para fazer, daí. Outras atividades, né? Mas que bom, Nicolas também tá dizendo que tá tudo bem, né? Esse formato aí, ele, de certa forma, nos é cansativo, né? A Ju também disse que tá tudo certo, Fernanda também, tudo bem, que bom que vocês estão todos bem. Muito bem, gente, então a gente vai dar sequência aí na aula de hoje aos conteúdos que nós vínhamos tratando. Nós já estamos já nos últimos períodos da história da filosofia, né? Vocês vão ver que a partir da aula de hoje a gente vai se aproximar muito mais do nosso tempo, né? Das questões e problemas filosóficos, não que os outros não tratassem também, né? Mas a gente vai ver, assim, até cronologicamente, historicamente, a gente vai começar, a partir da aula de hoje, a ver temas e questões filosóficas muito mais do nosso tempo, né? Muito mais parecidas com o nosso tempo, tá? Então, para essa semana, eu disponibilizei para vocês, no material de apoio, lá no Moodle, até estava dando uma conferida antes de a gente começar. Deixa eu botar aqui no silencioso no celular. Estava conferindo também, vocês têm um texto, né, para a leitura dessa semana e essa nossa aula aqui agora, tá? Em breve também eu vou estar enviando uma atividade para vocês realizarem. Eu tinha disponibilizado também um questionário na outra semana ainda, né? Na semana 2 tem um questionário para vocês responderem. Eu não olhei se vocês já tinham respondido ele ou não, né? Mas tem esse questionário para fazer, e essa semana também já vou estar disponibilizando mais uma atividade para vocês, tá? Bom, então, pessoal, nós vamos ver na aula de hoje alguns aspectos relacionados ao pensamento filosófico contemporâneo, propriamente dito, tá? E quando a gente fala em pensamento filosófico contemporâneo, é importante a gente tomar como referência um período aí datado do final do século XIX, né? Início do século XX até, né, o nosso tempo atual, vamos dizer assim, tá?
Lembrando que vocês não viram ainda todos os conteúdos de filosofia 3, né? Tem toda a filosofia moderna que vocês não viram, né? Mas vocês vão ver que a aula de hoje eu vou dar um mínimo embasamento, né, do que era a filosofia moderna, para a gente entender também um pouquinho dessa mudança que acontece na filosofia contemporânea, tá? Então, nós temos 2 principais temas da aula de hoje, né? A gente vai ver o que significa propriamente uma filosofia contemporânea, né? Alguns autores ainda não há consenso sobre se nós de fato estamos vivendo uma filosofia contemporânea, né? Ou se a gente ainda está, de certa forma, tendo um rescaldo, né, da filosofia moderna, né, que supostamente teria, entre aspas, acabado, né, aí no final do século XIX, tá? E tem uma outra discussão interessante também, pessoal, que é assim, em filosofia, vocês já devem ter visto, né, um dos símbolos da filosofia, que é a coruja, né? A coruja tem uma explicação mitológica, né, para a coruja, esse símbolo da filosofia, mas tem uma explicação, assim, simbólica, né, da coruja como um dos símbolos da filosofia, né? É que a coruja, ela aparece mais ao final da tarde, né? No fim do dia, né? Quando não é bem noite, e o dia já está acabando, né? Então, está naquele período ali que a coruja se manifesta, né? E o simbolismo disso, né, da coruja, nesse sentido simbólico, né, que a filosofia teria alguma relação com essa ave, né, é que a coruja aparece ao final do dia, e aí ela pode olhar para o resto do dia e emitir a sua opinião sobre como foi esse dia, né. E quando a gente olha para a filosofia contemporânea, os autores, eles fazem também essa relação, né, que nós talvez ainda não teria acabado o dia da Idade Moderna, né, e aí a gente precisaria um certo tempo ainda para refletir sobre, né, o nosso próprio tempo, né, porque uma coisa é o que os filósofos estão dizendo hoje, sobre o que está acontecendo hoje. Outra coisa vai ser como as pessoas daqui 20, 30, 50 anos vão olhar para nós e vão avaliar esse nosso tempo de hoje, né? Então, talvez a gente teria dificuldade de dizer que estamos vivendo uma filosofia contemporânea, né? Porque talvez nós não teríamos ainda suficientemente a distância necessária para olhar para o tempo presente e elaborar uma filosofia sobre esse tempo presente, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, só para dar um exemplo para vocês, né? Sempre os períodos históricos, eles são marcados por algumas datas, né? Algumas datas que foram muito significativas para aquele tempo, né? Então, quando a gente fala em século XX, as guerras mundiais, a bomba atômica, as experiências totalitárias, né? O nazismo, o fascismo, o stalinismo, né? Todos são marcos temporais do século XX, né? E do século XXI, né? Não necessariamente o século XXI começa no dia tal, lá, 1º de janeiro do ano de 2001, né? Mas, na verdade, está muito mais atrelado a um fenômeno, a um acontecimento, né? Só para vocês terem uma ideia disso, né? Que foi, por exemplo, o 11 de setembro, né? Que recentemente, né, foi lembrado, e semana passada, né? Sábado passado, que foi o ataque às Torres Gêmeas, né? Por uma organização terrorista, né? Então, assim, é difícil a gente precisar exatamente, agora estamos falando de filosofia contemporânea, agora estamos falando do século XX, do século XXI, né? Então, assim, tem muito, ainda, apesar de já terem passado 100 anos do século XX, né? O século XX, para a filosofia, ele assim, é um instante, né? E talvez ainda o que aconteceu no século XX ainda vai ser objeto de reflexão filosófica, né? E o que está acontecendo agora no início do século XXI, né? Apesar de já estarmos no ano 2021, 21 anos do século XXI, né? Muitas das questões e das discussões e dos problemas filosóficos que estão sendo debatidos agora, né? Eles vão ser melhor debatidos e melhor pensados e mais bem elaborados, talvez, né? Com o passar do tempo, talvez por outras pessoas que não nós que estamos aqui agora, tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim, né? Uma primeira discussão que a gente deve pensar, né? Será que toda a filosofia do século XX já é uma filosofia contemporânea? Ou será que o que aconteceu no século XX é ainda um reflexo, um desdobramento da filosofia moderna? Tá?
Então, a gente tem um pouco de dificuldade de dizer exatamente se as questões filosóficas do século XX e XXI, elas fazem, de fato, parte da filosofia contemporânea, né? Ou talvez vai ainda acontecer alguma coisa muito diferente, que nós ainda não sabemos, né? E que vai fazer com que, de fato, a gente diga, bom, então, aqui agora é algo totalmente diferente, tá? Por isso que, se vocês observarem, se vocês refletirem um pouco sobre os assuntos e as questões filosóficas que vocês debateram ao longo desses 4 anos de ensino médio, vocês vão ver que há muito mais produção e há muito mais elaboração filosófica das filosofias antigas e medieval. Eu diria assim, até de 2.500 anos atrás, tem mais produção filosófica até do que o século XXI, ou o século XX, né? Esses séculos mais recentes, né? Porque aí é mais fácil você, até distante desse período, né, refletir mais sobre as possibilidades todas, né, que aquele pensamento, aquela época, proporcionou. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai partir, então, de uma primeira grande constatação, que como se diz, consenso, unanimidade entre os filósofos ou os historiadores da filosofia, né? A gente pode dizer que o pensamento moderno, né, as filosofias racionalistas, empiristas, a teoria do conhecimento moderno, ela entra em crise, né? Ela entra em crise, mais ou menos, aí, a partir da segunda metade do século XIX, né? Então, o pensamento moderno, ele entra em crise, né? E o que seria essa entrada numa crise, né, da filosofia moderna? Tem muitos aspectos, mas eu queria destacar 2 aqui nesse primeiro momento. O primeiro deles é que os filósofos modernos, eles acreditavam que, e foi muito importante essa descoberta deles, e essa valorização deles, né, a ideia de que nós mesmos, cada uma, seria capaz e estaria munido suficientemente para dizer o que era o conhecimento, né, para fundamentar, melhor dizendo, o conhecimento, né. E aí, na Idade Moderna, nós vamos ter a maximização dessas 2 correntes filosóficas aqui, ó, o racionalismo e o empirismo, né? Só que essa ideia, os modernos acreditavam, em linhas gerais, então, no quê? Que, basicamente, nós poderíamos conhecer tudo acerca do mundo por 2 razões. Porque nós temos capacidade racional e porque nós temos sentidos. Então, os racionalistas acreditavam que todo mundo poderia ser conhecido pela capacidade racional dos homens. Os empiristas acreditavam que nós poderíamos conhecer tudo que há no mundo porque temos os nossos sentidos, né? E a nossa capacidade de entendimento nos daria condições de compreendermos tudo que há nesse mundo por meio dessas 2 forças, vamos dizer assim, né? Pela nossa capacidade racional e pela nossa capacidade de fazer experiências, tá? Só que parece que esse sujeito, né, esse sujeito moderno é como se fosse alguém desprovido de historicidade, né? É como se fosse... O que significa isso, né? Alguém que não estivesse inserido num contexto histórico, né? E que esse contexto histórico interferisse na constituição da sua subjetividade, né? Então, os modernos, eles pecam nesse sentido, eles erram, a gente pode dizer assim, né? É uma palavra forte, né? Errar, né? Não é que eles erram, eles não levam tão em consideração essa força, né, da história na vida do sujeito, né? E então essa é a primeira grande crise do pensamento moderno, né? A ideia de que os homens sozinhos, só pela sua capacidade racional e pela sua capacidade de fazer experiências, seria condição suficiente para o conhecimento, né? E aí os filósofos, então, já do final do século XIX, eles vão romper com essa visão de conhecimento, né? Porque eles acreditavam que essa forma privilegiada de relação do homem com a realidade, né, que os modernos acreditavam, ela é, na verdade, insuficiente, né? Ou não é que ela é insuficiente, não dá para dizer que é só isso, né? Que os seres humanos são só razão e sentidos, né? O ser humano é mais do que isso. Os filósofos contemporâneos, vamos dizer assim, os críticos à modernidade vão dizer que não é possível a gente acreditar que os seres humanos, eles só são razão e sensibilidade e sentidos, né? Os seres humanos, essa é uma forma de acessar as coisas do mundo, mas não é a única forma privilegiada, né?
Dessa crítica, então, nós vamos ter algumas decorrências dela, né? O primeiro filósofo que vai criticar essa visão moderna é o Hegel, né? É um filósofo alemão do século XIX. Ele vai dizer que, na verdade, a nossa consciência, a forma como nós pensamos, é resultado de um processo de formação histórico e social. Ou seja, a nossa razão e os nossos sentidos, eles derivam muito da nossa formação histórica e social, né? Nós somos o resultado disso, né? Nós não somos somente razão ou somente sentidos, né? Nós somos razão, sentido e o processo de formação histórica e social que acontece conosco, tá? Então, essa é a primeira grande crítica, né? O Hegel vai dizer assim que é preciso levar em consideração a formação histórica e social, né, na constituição de uma filosofia. O segundo filósofo que vai radicalizar essa percepção do Hegel é o Karl Marx. O Marx vai dizer o seguinte: olha, a subjetividade e a nossa consciência derivam das condições materiais, principalmente pelo trabalho e pelas relações de produção em que os sujeitos se encontram inseridos, né? A gente conversava antes, agora há pouco, né, com o Luiz, né? Ele disse que ele sofreu um acidente de trabalho, né? E acabou, enfim, sofrendo, né, um ferimento, né, algo que impactou no seu corpo o resto da vida, né? É isso que o Marx quer dizer. Nós somos também um pouco das condições materiais em que nós estamos inseridos, né? A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de acessar o mundo, ela é resultado também das relações materiais, das relações de trabalho em que os sujeitos encontram-se inseridos, tá? Então, cada uma, ele tem um campo de liberdade, ele tem um campo de possibilidades. Depois o Heidegger um filósofo do século XX, vai explorar muito bem isso, a gente vai ver aqui nas nossas próximas aulas, né? Mas nós temos que considerar que nós somos também uma existência material, né? Então, o Hegel e o Marx vão dizer o seguinte: olha, nós somos, sim, sujeitos pensantes, sujeitos racionais, sujeitos que fazem experiências, mas a nossa subjetividade, o que é a nossa subjetividade? É o nosso eu, é a nossa constituição, né? É o que nós somos, como diria o Heidegger, né? É o ser enquanto ser, né? Ele é também determinado, né? Ele é influenciado, né, para ficar numa palavra um pouco mais suave, pelas condições materiais, pelas relações de trabalho, pelo mundo em que nós estamos inseridos, tá? Então, essa primeira grande crítica a essa visão solipsista da Idade Moderna, né, de que nós seríamos sujeitos absolutamente isolados, né? Tem uma metáfora até, né, que um dos críticos à modernidade que vão dizer assim: imaginem que um homem moderno ele está andando num cavalo e ele se afunda num pântano de areia movediça, e daí, para ele sair desse pântano de areia movediça, ele vai com a sua mão puxar os seus próprios cabelos, né? Não é possível, isso não acontece. Tem alguém querendo entrar, alguém pedindo alguma coisa. Não, a minha internet tinha caído, deve de cantar. Ah, tu voltou, Fernando. Tá bom. Valeu. Vou voltar lá para a apresentação. Tá? Então, como eu falava, né? Os críticos à modernidade diziam isso, né? Os modernos acreditavam que a pessoa podia sair de um pântano de areia movediça puxando pelos seus próprios cabelos, né? Se afundou lá e ela mesma vai puxar pelos seus próprios cabelos. Não é possível, né, pessoal? Bom, um terceiro ponto é a reflexão ou melhor, a importância que a linguagem vai assumir nessa maneira de acessar ao real, né? Porque, vejam bem, qual é a forma, a principal forma que nós temos de nos comunicar? É por meio da linguagem, né? A maneira que a gente descreve a realidade externa e interna é por meio da linguagem, né? E a linguagem, ela é algo mediado, né? A linguagem, ela precisa de alguma coisa entre... Eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Esse aqui é meu mouse aqui, tá? Você consegue ver o meu mouse, né? Para mim, o mouse é o meio que eu utilizo para mim mexer no meu computador, tá? A linguagem é como se fosse um mouse para a gente mexer num computador, ou um touch lá num dispositivo qualquer, tá? É por meio
precisa de algo. A linguagem é um meio de acessar a realidade. Só que como é que a gente constrói a linguagem? Como é que a linguagem se constitui, né? E aí, os filósofos contemporâneos, eles vão dar um papel extremamente importante para a linguagem, né? Porque, assim, ó, como é que eu posso revelar, né? Como é que eu posso experimentar, né? Ou melhor, imagine o seguinte, né? Uma pessoa que ela pudesse, né, acessar o mundo externo e ela não tivesse linguagem, né? Como é que isso aconteceria, né? A linguagem é o meio. A linguagem é a maneira que os nossos sentidos, a nossa razão usam para experimentar a realidade. Consegue entender isso, pessoal? Não tem como a gente acessar o mundo externo ou pensar algo internamente se nós não tivermos uma linguagem, tá? Todo mundo tem linguagem. O surdo, inclusive, né? A linguagem, predominantemente, é a linguagem falada. Mas uma pessoa que não fala, né? Um surdo, ela também tem linguagem. Essa pessoa também tem linguagem, né? A linguagem é a maneira das pessoas acessarem a realidade, tá? É a melhor maneira, né, de você ter estabelecer relações entre você e o mundo externo, entre você e você mesmo, né, pelo teu pensamento, né? E a maneira é uma forma mais bem, é algo que os modernos não levavam tanto em consideração. Tanto Descartes, como, né, o pai do racionalismo, como John Locke, pai do empirismo, o John Locke até mais do que o Descartes, né? O John Locke até um pouco menos, né, que o Descartes, né? O John Locke vai dar uma certa importância ao papel da linguagem, né? E aí, então a gente vai ver que na filosofia contemporânea, né, toda a reflexão, né, que os filósofos vão fazer, eles vão levar em consideração a realidade, né? Porque não tem como a gente dizer que que a realidade se reduz apenas à experiência subjetiva e psicológica da razão, né? Ou também só pelas condições materiais e históricas da nossa existência. Não é possível, né? A gente vai ver um filósofo na próxima aula, o Edmund Husserl, ele vai dizer que que uma linguagem ela é sempre intencional, que uma consciência, melhor dizendo, que uma consciência ela é sempre intencional. Imaginem, pessoal, tem como a gente pensar sem linguagem? Não tem como, né, pessoal? Não tem como a gente necessariamente não dá para a gente ficar sem pensar, né? A nossa consciência ela é sempre mediada pela linguagem, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa usando uma linguagem, né? Diferentes tipos de linguagem, né? E aí que a linguagem, então, né? Os filósofos contemporâneos eles vão dar uma importância, um papel, vamos dizer assim, né? Muito importante, né? Como uma alternativa de explicação da nossa relação com a realidade, né? Até aqui, pessoal, tranquilo? Algum comentário? Tudo tranquilo. Ok. Bom, então, essa linguagem assume, né, pessoal? Ela vai... em nenhum momento da história da filosofia, a linguagem foi tão importante como no século XX, a partir do século XX, né? Toda a discussão, ou melhor, uma boa parte da discussão filosófica, né, vai perpassar por essa discussão acerca dos sistemas simbólicos, né, que a gente utiliza, né, que é o meio que nós temos de estabelecer contato com a realidade, né? A gente vai ter uma série de reflexões, né, a partir disso, né, porque se dá conta, os filósofos percebem, principalmente um grupo, né, a gente vai ter, assim, inclusive, tem alguns autores que chamam, né, que no século XX a filosofia ela passa por uma guinada linguística, né? As questões filosóficas principais não vão ser mais a política, a metafísica, a ontologia, a ciência, a religião, mas vai ser a linguagem, né? Porque a linguagem, ela assim, é um elemento externo, ou melhor, que ela não é somente da própria pessoa, né? Mas eu sempre tenho que considerar a realidade que eu estou inserido, né? Porque, e aí, assim, tem duas discussões, né? Duas grandes linhas, né?
de filosofia da linguagem no século XX, né, que vão predominar. Uma que vai dizer que a linguagem ela é sempre simbólica, ela sempre é totalmente dependente do meio, tá? E outra que vai dizer o contrário, né, que a linguagem ela deve ser a forma mais lógica possível, deve ser a mais isenta possível, né? Vocês devem ter acompanhado aí agora, recentemente, tem toda uma discussão, né, sobre, por exemplo, a maneira como eu uso algumas palavras, né? Ele, ela, todos, todas, enfim, toda aquela discussão sobre como que a gente deve usar isso, né? Ela, no fundo, tem a ver com essa discussão filosófica aqui, né? É mais ou menos assim, ó. Como que a gente vai fazer, como que a gente vai considerar a linguagem? A gente vai considerar a linguagem como algo estático ou algo em permanente transformação, né? Porque se a gente for observar, todas as línguas, as palavras, elas vão, com o tempo, elas vão se alterando, né? Por alguma razão, em algum momento, as pessoas deixam de usar determinadas palavras e passam a usar outras palavras, né? E também o contrário, né? São inventadas novas palavras, novas formas, né? E também tem uma outra questão, assim, né? Que é o sentido da linguagem, né? Vocês já tentaram ouvir uma piada em outra língua, né? Uma piada contada numa língua, sei lá, em italiano, né? Uma comunidade de italianos conta uma piada e a gente escuta a piada é traduzida, a gente não entende, a piada não tem graça nenhuma, né? Mas é porque a linguagem que a piada é contada pertence a um determinado espaço cultural, um determinado ambiente, a um determinado segmento, a um determinado grupo de pessoas, né? E aí, às vezes, tentar traduzir ou tentar explicar uma piada, né? Ela já não tem mais graça, né? Porque a linguagem, ela é assim, a gente pode entendê-la de duas formas. Uma das formas é assim, a linguagem, ela é puramente descritiva, ela é neutra, ela é fria, ela procura, assim, ser o mais isenta possível. Ou a gente também pode atribuir à linguagem, né, um sistema simbólico, relacionado muito ao ambiente cultural em que se usa determinadas expressões, tá? Então, essa é uma discussão que passa, assim, a ser muito debatida, né, na filosofia, e vão surgir N teorias filosóficas a partir dessa introdução, vamos dizer assim, da linguagem, né, na filosofia no século XX. Né? Então, aqui eu listei algumas, né, das principais correntes, né, que vão se debruçar aí sobre essa discussão da linguagem, né? As mais conhecidas, então, é a filosofia analítica da linguagem, que é isso que eu falava, assim, né, que a linguagem, ela é analítica. O que é uma linguagem analítica, né? É uma linguagem que qualquer pessoa pode analisar e vai compreendê-la sem a necessidade de compreender o seu contexto histórico, né? A outra é a tal da semiótica, né? A semiótica daí também é o contrário disso, né? A semiótica, ela sempre vai defender, assim, que a linguagem, ela está sempre inserida num determinado contexto histórico, né? Positivismo lógico, né, que também tem muito a ver com a filosofia analítica da linguagem, filosofia das formas simbólicas, né, a hermenêutica, que é uma discussão bem também problemática aí no século XX, né, o estruturalismo, mas enfim, isso aqui, né, é mais assim para quem vai se especializar, né, nessas discussões de filosofia da linguagem, que não é o nosso interesse aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês, assim, que a filosofia do século XX, ela passa a ser, em boa medida, né, uma discussão que coloca a linguagem como sendo a grande questão filosófica, né? Como que a gente vai usar a linguagem? Como uma estrutura rígida, fixa, analítica, que qualquer pessoa pode entender, ou uma linguagem muito mais atrelada ao espaço cultural, ao significado, ao simbolismo daquela linguagem, né? Então, basicamente, são essas duas grandes vertentes aí que vão predominar no século XX, né? Vocês devem também pensar, assim, que, por exemplo, a linguagem do computador, dos dispositivos hoje, ela é uma linguagem totalmente influenciada pela lógica, né? Pelo positivismo da lógica, né? Que é assim, ou é 0 ou é 1. Um. A programação de computador é basicamente isso, né? E daí depois é tudo sequência disso, né? Ou é 0 ou é 1. Um. É só isso, né? Tudo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, todos os dados que vocês recebem, é basicamente isso, né?
ou é 0 ou é 1. É uma linguagem puramente lógica, né? Puramente analítica, né? Os programadores, né, eles vão ver que é basicamente isso, né? Quem trabalha com isso, né? Vocês são da administração, né? O pessoal da informática deve ter estudado isso também, né? Em algum componente, né? Da área técnica, né? Que a lógica influenciou profundamente, né? É uma discussão assim que eu tenho um aluno do 4º ano que ele trabalha numa empresa de programação, que ele fala isso, né? Professor, é basicamente só lógica, né? Que se estuda num determinado, né? Em determinados espaços de programação, tá? Bom, mas enfim, essa nossa discussão aqui da linguagem, ela deriva dessa chamada ruptura que a filosofia contemporânea faz com a modernidade, né? Eu fiz questão de colocar essa imagem aqui em cima, né? Esse é um desenho do Leonardo da Vinci, né? Chamado O Homem Vitruviano, né? Essa é uma das pinturas um dos desenhos mais clássicos, né? Do humanismo renascentista, né? Que está na base da filosofia moderna, em que os modernos eles acreditavam na centralidade da figura humana, né? Que pela sua capacidade racional, pela sua capacidade de fazer experiência, então seria, né, o grande ápice da história seria a centralidade do ser humano. Bom, no século XX, já no final do século XIX também, acontece muito isso, né? Esse antropocentrismo é colocado em questão. Para a filosofia contemporânea, para o pensamento filosófico contemporâneo, melhor dizendo, né, esse antropocentrismo ele é colocado em questão. Tá? A gente pode dizer que essa é também uma das grandes mudanças que nós temos na filosofia contemporânea. Tá? E o que significa isso, né, pessoal? Já vem desde lá a Revolução Copernicana, vem desde a modernidade, inclusive. Né? A Revolução Copernicana, o que é a Revolução Copernicana, né, pessoal? Vem a ser a base daquilo que colocou em dúvida, né, a teoria do geocentrismo. Né? O que era o geocentrismo? Era a Terra no centro do universo. E se a Terra estava no centro do universo e o homem é o principal ser da Terra, se a Terra já não é mais o centro do universo, então quer dizer que o homem já não é mais o centro também do universo. Né? O ser humano ele já começa a entrar em decadência, vamos dizer assim. Né? Uma outra teoria que foi muito importante aí da modernidade, mas que vai transformar, vai colocar em xeque também a centralidade do homem, é a teoria da evolução do Darwin. Né? Os seres humanos são somente mais uma espécie natural dentre tantas outras. Né? É tipo assim, ó, o Darwin joga um balde de água fria naquela ideia de que os seres humanos são a 8ª maravilha do mundo. Né? O Darwin vai dizer assim, olha, sim, nós evoluímos, né? Sim, pessoal, nós, seres humanos, evoluímos, tá? Antes que vocês comecem a acreditar em algumas outras coisas, né? O fato é esse, né? Não dá pra... A teoria do Darwin não é uma hipótese, ela é uma teoria científica, né? Ela é a teoria da evolução. E ela é aceita até agora, né? Pode ser que surja alguma outra coisa, baseada em alguma evidência científica, né? Que possa colocar em questão. Até agora, pessoal, nós evoluímos. Os seres humanos, eles literalmente evoluíram. Não tem como a gente acreditar em alguma outra coisa. Você pode acreditar como complemento a isso, né? Mas o fato é que os seres humanos, eles são só mais uma espécie natural, dentre tantas outras que existem por aí, né? E que foram passando por N transformações ao longo do tempo, milhares e milhares de anos, né, pessoal? Não foi assim, há 100 anos a gente era macaco e 200 anos depois, ou melhor, há 1000 anos atrás nós éramos macacos e depois viramos pessoas. Não foi tão rápido assim, né? E, por último, uma das grandes rupturas, por último não, né, desse primeiro bloco aqui, né, uma das rupturas da modernidade que eu particularmente gosto muito, é essa aqui, ó. Estão vendo essa imagem aí na tela, pessoal? Conseguem ver? O senhor não está apresentando nada? Vocês não estão vendo nada? Não. Ah, não acredito? Como que não? Sim, eu estava apresentando. Então, vocês não estavam vendo? Não. E agora? Estão vendo? Não. Não acredito. Deixa eu voltar lá, então. Achei que era a minha internet, porque tá bem ruim. Também tem Mas até agora não teve nada de muito... Eram mais algumas anotações. Agora vocês não estão vendo.
Pá, vocês ficaram me vendo, eu enchendo o Agora saco de sim. vocês até agora. Tá, agora foi. Agora vocês vão ver. Ó, agora eu tava vendo. Enfim, eu tava falando do homem vitruviano, né? E depois falei do Darwin, né? As outras, atrás não tinha nenhuma imagem a mais importante. Mas vocês estão vendo essa imagem aqui que eu chamei a atenção de vocês. Estão vendo, ó? Conseguem ver aqui agora? Agora sim, né? Olha só, isso aqui é um iceberg, né? O Sigmund Freud, que é um psicanalista, é um psicólogo, ele criou uma nova forma de compreender a mente humana, né? O psicanalista é o que faz um psicólogo, né, pessoal? O psicólogo, ele é entre aspas, um médico da mente, tá? Mas da mente psíquica, não da mente física, né? Não das sinapses cerebrais. Ele não faz isso, né? Quem faz isso daí é um psiquiatra, que é um médico, tem uma formação médica, né? E que trabalha daí sim com o sistema nervoso propriamente dito, né? O psicólogo e o psicanalista, em especial, ele vai discutir a constituição da nossa psique, né? Alguns chamam de alma, da nossa mente, vamos dizer assim, né? E o Sigmund Freud, que é um psicólogo, então, do final do século XIX, ali no início do século XX, ele começa a fazer alguns... Pai, tem um detalhe aí, né, da vida do Sigmund Freud, né? O Sig, ele usava cocaína, né? Ele cheirava legal, né? E aí, assim, muita alucinação e tal, né? Mas daí, quando ele parou com isso, né? E ele começou a ver que estava prejudicando ele e tal, né? E aí ele começa a fazer, assim, experiências também com pacientes, né? E aí tem todo um acompanhamento, né, na clínica dele, né? O que é a clínica de um psicólogo, né? Um lugar que você vai sentar, e ele é o criador, eu poderia ter colocado essa imagem, também seria interessante, né? É o criador do divã. A pessoa senta lá de costas para ele e ele começa a conversar, né? Começa a conversar e a pessoa começa a revelar aspectos da sua vida, né? E durante várias e várias sessões, principalmente a partir da narrativa, dos sonhos da pessoa, o Freud vai se dando conta de uma coisa, que aquilo que nós temos consciência, tá? A nossa vigília, tá? Aquilo que nós estamos pensando cotidianamente, na verdade, ele é como a ponta de um iceberg. Ó. Tá vendo o iceberg aqui? Ó? A dimensão consciente de um ser humano, que é aquilo que ele pensa, aquilo que ele lembra, aquilo que ele tem controle, é isso aqui. Ó. O inconsciente é tudo aquilo que fica reprimido nos mais recônditos lugares da nossa mente e das nossas lembranças. Principalmente lembranças da nossa infância, da nossa juventude, dos traumas, da relação que nós tivemos com os nossos familiares, principalmente a mãe, né? Das nossas experiências, dos nossos dramas, dos nossos sofrimentos, né? Tudo isso fica no inconsciente, fica reprimido lá dentro da nossa mente, né? E aí, a grande constatação do Freud é o seguinte, olha que preciosidade isso que Freud descobre. Ele vai dizer que a maior parte das motivações para as nossas ações não vem da dimensão consciente dos seres humanos, mas sim do inconsciente, que é aquilo que nós não temos acesso, daquilo que nós não temos plenamente consciência, né? E que nós temos alguns lapsos disso no nosso inconsciente, né? Que fica ali... como se... Já viram aquela cena, assim, a metáfora mais parecida, assim, que eu posso tentar trazer para vocês agora. Os desenhos animados que tem um diabinho e um anjinho, um de cada lado ali da nossa orelha, dizendo o que é para fazer ou deixar de fazer, é mais ou menos assim, né? Só que o inconsciente, ele interfere muito mais nas nossas ações do que a dimensão consciente. Só que a gente não se dá conta disso, né? E o Freud, então, faz essa descoberta, né? Ele descobre, então, esse inconsciente, em que ele afirma que o nosso comportamento é fortemente determinado pelos impulsos e por desejos, os quais não temos consciência e que são reprimidos, né? Essa é uma tese que ele defende no livro chamado A Interpretação dos Sonhos, né? E ele faz isso depois de fazer, assim, milhares de experiências, né, com vários pacientes da clínica dele, né? Experiências no sentido, assim,
da pessoa contar o seu sonho, da pessoa ficar revelando, né? E contando particularidades da sua vida, experiências, traumas, dramas, desejos, impulsos, conflitos, né? E ele vai montando o quebra-cabeça de cada um e vai se dando conta que, né, o inconsciente, ele é muito mais determinante do que a dimensão consciente. Lembro, né? Não, vocês não lembram, talvez vocês não viram, né? Mas o Descartes é um filósofo moderno que vai dizer assim, olha, o que garante a minha vigília e não o meu sonho, né, é o fato de eu pensar. E o Freud vai dizer assim, olha, o Descartes e todos os idealistas, né, todos os racionalistas estavam profunda e redondamente enganados, né? Porque nós somos muito mais influenciados pela dimensão inconsciente do que pela dimensão daquilo que nós somos, daquilo que nós temos consciência, né? Bom, e aí, pessoal, esse antropocentrismo ele é cada vez mais colocado em questão no mundo contemporâneo por situações como, por exemplo, o que a gente está vendo agora, né, com a revolução da informática e da inteligência artificial, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Um supercomputador que permite você programá-lo, né, considerando as mais variáveis possíveis, né? Será que ele pode ser, em algum momento, um dia, um ser pensante, né? O modelo de funcionamento do nosso cérebro pode servir para estes supercomputadores, por exemplo, né? E aí, assim, vocês já devem ter visto isso, né? Cada vez mais a gente vê a presença da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Quando você manda lá um WhatsApp para uma empresa ou para uma... Enfim, né? Alguém que pode programar, colocar uma mensagem lá, aquilo ali é inteligência artificial, né? Quando você entra em contato, é horrível fazer isso, né? Mas, por exemplo, entrar no WhatsApp de um banco, né? No telefone de WhatsApp do banco. Você precisa resolver lá uma questão. Ano passado, a pandemia foi um horror, né? Você não podia ir no banco, né? Aí você tinha que fazer só por atendimento online. Aquilo era horrível, né? Então, quer dizer que os primeiros 10, 12 passos ali que você vai dar são sempre por máquinas. Então, você tem que responder exatamente o que elas te pedem, né? Quer dizer, e aí vem a pergunta, né? A inteligência artificial, né? Esses tempos agora também eu vi um exemplo, foi bem interessante, né? Um carro com inteligência artificial, né? Um piloto assim que dirige o carro sem necessariamente ser uma pessoa. Atropelou uma outra... acho que, se não me engano, foi nas Olimpíadas. Acho que foi nos Jogos Paralímpicos até, que um carro atropelou uma pessoa, né? Um carro autônomo atropelou uma pessoa. Vamos imaginar, né, se um carro tem que decidir, ele vai bater num carro ou vai bater numa pessoa ou em 3 pessoas, né? Qual que é a decisão que o carro vai tomar, né? O carro autônomo, vamos dizer assim, né? E essa tendência está cada vez mais próxima de nós, né? Bom, quer dizer, será que o ser humano ainda vai ser o centro de tudo, né? Junto com essa discussão da inteligência artificial, nós temos a revolução biológica, né? Que é, por exemplo, a criação de novas espécies ou a manipulação, né, de características de uma determinada espécie, né? E aí surge também, no século XX, né, uma discussão que ela é bem contemporânea, do século XXI, inclusive, né, as discussões bioéticas, né? Qual que é o limite para os seres humanos interferir na biologia, né? Sementes transgênicas, né? Hoje de manhã eu fiz uma visita com uma nutricionista, né, no supermercado. A gente estava fazendo uma visita técnica de um curso que a gente está fazendo, minha esposa e eu, e aí ela estava dizendo assim, olha, não usem soja transgênico, porque ele, né, obviamente ele foi... Você pode usar, né? Mas se você usar óleo de soja, predominantemente você vai ter óleo de soja transgênico, né? E o soja transgênico ele é modificado, então ele já perdeu propriedades naturais da soja, né? Então, qual que é o limite nosso para interferir, né, nas questões biológicas, né? Quem é que vai definir, quem é que vai estabelecer o critério para isso, né? Qual vai ser o ser humano, com base em que concepção, né, vai ser usado, vai ser possível, né? Quem é que vai guiar essa discussão, né? Agora também, né, tem toda uma discussão, né, se as vacinas agora, já que estamos chegando num número significativo de pessoas que eram possíveis, né, a partir dos 18 anos, acho que todo mundo já pôde receber uma primeira dose, né? E agora, vacina-se os menores de 18 anos, que ainda a gente não tem tanta experiência, não sabe muito bem o que acontece,
ou você começa a vacinar de novo o pessoal da terceira idade que já está perdendo o efeito da primeira vacina, né? O que é que define isso, né? Com base em critérios, né? Então, a gente tem possibilidades muito boas, né? Foram as vacinas, né? Foi algo que melhorou muito a vida dos seres humanos, né? Para muitas pessoas, a soja transgênica também proporcionou qualidade de vida melhor, principalmente para os agricultores, né? Mas quem é que define as regras desse jogo, né? Que seres humanos, com base em que preceitos, né, que a gente vai ter? Bom, com base em tudo isso é que a gente vai ter, né, então, essa grande discussão. Será que nós ainda estamos vivendo a filosofia moderna, né? Ou nós estamos criando uma filosofia nova, né? Nós vimos aqui alguns aspectos que eles sugerem que nós estamos realmente vivendo uma outra concepção filosófica, né? Aos quais, a essas concepções filosóficas, nós damos o nome de uma nova filosofia contemporânea, tá? Na próxima aula, a gente vai ver, então, algumas dessas concepções, né, principalmente, né, a fenomenologia do Husserl, o existencialismo do Sartre, né, o existencialismo do Heidegger, né, enfim, uma série de concepções filosóficas do século XX, né, que são bem interessantes para a gente pensar e que são, provavelmente, concepções novas, concepções filosóficas novas, tá? Pessoal, eu acho que era isso para hoje. Deixa eu parar aqui agora a minha apresentação. Vamos abrir aí o espaço para perguntas, comentários, considerações de vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, acrescentar? Tô tranquilo. Tudo tranquilo? Tô... Aquele... Agora não lembro se eu cheguei a fazer ou não o questionário, mas é para até quando, mais ou menos? Poderia dizer? Sim, Luiz. Deixa eu só abrir aqui no Moodle. Estava na página de vocês. Pô, se tu não sabe se fez ou não, hein, Luiz? Ô, cara, tu me deixa mal, assim, né? Passa, é complicado, bastante coisa. Deixa eu só localizar. Na verdade, ele foi encerrado já lá em agosto. Mas... Então eu fiz. Então, tem bastante pessoas que fizeram. Tem 19 tentativas, né, que foram marcadas. Eu não sei quantos da turma de vocês são. Que estão cadastrados no Moodle. São 17 participantes. Todo mundo deve ter feito. Pelo menos uma tentativa todo mundo deve ter feito. A Bianca mandou avisar que ela não pôde participar da aula hoje, que ela foi no médico com a mãe dela. Ótimo, tudo bem. Sem problemas. Bom, pessoal, de minha parte, então, era isso. Eu vou encerrar a gravação. Se vocês tiverem alguma pergunta depois, vocês podem me perguntar no individual.